Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Arte de Despertar. Hoje vou fazer um vídeo rapidinho, tá pessoal? Em função de tudo que está ocorrendo no Brasil e no mundo, tá? Acho que o principal é a gente ficar muito esperto e ficar alerta, né? Porque está ocorrendo diariamente, constantemente a gente é bombardeado. Eu vou ler um texto aqui que assim é do Rodrigo Constantino, tá? Ele é colunista, escritor, brasileiro, né, presidente do Instituto Liberal e membro fundador do Instituto Milênio. Tá? É um texto, pessoal, desmistificando toda a glamorização que as pessoas que não têm um mínimo de noção da história verdadeira criam sobre comunismo, socialismo, e um dos ícones dele, né, pessoal, chamado Che Guevara, um grande genocida e assassino, tá? Eu vou contar um pouquinho aqui a história dele através das palavras do Constantino, né, sobre a história verdadeira. Por que eu tenho base para falar isso, pessoal? Eu morei no Peru nos anos 70, na minha infância, e lá, desde a década de 60, o comunismo tentou se alastrar com células dessa ideologia nefasta, né? No Peru. Se criou o Sendero Luminoso, né? E eu, na minha infância, quando morei nos anos 70 lá por 9 anos, os colégios, geralmente alguns colégios no centro de Lima, eles eram subterrâneos, devido aos terremotos, né? Que se caísse prédios, teria estruturas, né, resistentes para não as pessoas não ficarem presas nos escombros, né? E em seguida, durante minhas aulas, eu invadia nas galerias o cheiro do gás lacrimogêneo, tinha revoltas no centro de Lima, ataques terroristas, mortes, pessoas mortas, né? E graças a Deus, através de um governo forte, depois de muito tempo, nos anos 90, eles conseguiram prender um dos líderes do Sendero Luminoso, né, que era uma célula comunista que começou nos anos 60, por influência de agentes cubanos, né, que se infiltraram em toda a América do Sul, dando treinamentos em loco em Cuba e até financiando e participando de atos terroristas. Então, nos anos 90, o presidente Fujimori, né, que também não é lá a flor que se cheire, né, mas fez algo interessante, que foi exterminar ou terminar, né, o movimento do Sendero Luminoso. Então eu vou falar um pouquinho aqui assim, pessoal, de quem foi Che Guevara, né? Isso é baseado em fatos históricos. Tem vários livros que vocês podem ler sobre a história verdadeira de alguns falsos ícones desses movimentos nefastos, né? Então aqui vou ler um pouquinho para vocês entenderem. É chocante, tá, pessoal? Mas preste atenção. Há aproximadamente 48 anos, Ernesto Che Guevara recebeu uma grande dose de seu próprio remédio. Sem qualquer julgamento, ele foi declarado um assassino, posto contra um paredão e fuzilado. Historicamente falando, a justiça raramente foi tão bem feita. O ditado "tudo que vai e volta" expressa bem essa situação. Execuções, gritou Che Guevara enquanto discursava na glorificada Assembleia Geral da ONU em 9 de dezembro de 1964. É claro que executamos, declarou o ungido, gerando aplausos entusiasmados daquele venerável órgão. E continuaremos executando enquanto for necessário, disse ele. Essa é uma guerra de morte contra os inimigos da revolução. Idiotado, né? Por favor. Ocorreram 14 mil execuções por fuzilamento em Cuba até o final da década de 1960. José Vilasuso, um cubano que na época era promotor de julgamentos comandados por Guevara, fugiu horrorizado e enojado com o que presenciou. Ele estima que Che promulgou mais de 400 sentenças de morte apenas nos primeiros meses em que comandava a prisão de La Cabaña. Um padre basco chamado Iñaki de Aspiazo, que sempre estava à mão para ouvir as confissões e fazer a extrema-unção, diz que Che pessoalmente ordenou 700 execuções por fuzilamento durante esse período. O próprio Che admitiu ter ordenado milhares de execuções durante o primeiro ano do regime de Fidel Castro. Félix Rodrigues, o agente cubano-americano da CIA, que ajudou a caçar Che na Bolívia e que foi a última pessoa a interrogá-lo, diz que Che
em sua última conversação, admitiu algumas milhares de execuções. Disse ele, o Che, eu não preciso de provas para executar um homem, gritou Che para um funcionário do judiciário cubano em 1959. Eu só preciso saber que é necessário executá-lo. Aí é para o pessoal entender que ainda veste uma camisa do Che, sabe? Geralmente jovens que é feita a cabeça, e o pessoal não sabe que estão idolatrando esse tipo de pessoa. A mais popular versão da camiseta e do pôster de Che, por exemplo, ostenta o slogan Lute contra a opressão, sob a sua famosa face. Essa é a face de um homem que fundou um regime que encarcerou mais do seu próprio povo do que Hitler e Stalin, e que declarou que o individualismo deve desaparecer. Isso, idolatra essa turma para tu ver o que acontece. Nenhuma pessoa em seu perfeito juízo vestiria uma camiseta estampando o rosto de Che. E nenhuma pessoa decente toleraria essa camisa em seus arredores. Mas como um sujeito horrendo, vazio, estúpido, sádico e epicamente idiota conseguiu um status tão icônico? Estou aqui nas montanhas de Cuba, sedento de sangue, escreveu Che para sua esposa abandonada em 1957. Querido pai, hoje descobri que realmente gosto de matar, escreveu logo depois. O detalhe é que essa matança de que ele gostava muito raramente era feita em combate. O que ele gostava mesmo era de matar a queima-roupa homens e garotos armados, amarrados e vendados. Dentre suas perturbadas fantasias, a mais proeminente era a implementação de um reino continental stalinista. Continental, tá, pessoal? Lembra que o Brasil é um continente, lembrem disso. Para atingir esse ideal, o jovem problemático almejava milhões de vítimas atômicas. O perturbado, ele e Fidel, né, quase fizeram isso. Né? O perturbado jovem argentino também era arredio e desprezava todos ao seu redor. Não tenho casa, não tenho mulher, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmãos. Meus amigos só são amigos quando eles pensam ideologicamente como eu. Aqui está para vocês entenderem, pessoal, por que esse pessoal está voltando com carga total. Né? Por causa desse tipo de pensamento. Ernesto Che Guevara era o vice-comandante, o carrasco-chefe e o principal contato da KGB em um regime que proibiu eleições e aboliu a propriedade privada. Olha o que estão fazendo na Argentina agora, em 2020, com a Kirchner e com aquele outro fantoche de presidente. Olha o que estão fazendo, pessoal. Estão tirando as propriedades privadas, mas lá o povo já passou por experiências terríveis e não vai deixar barato. Está indo às ruas e dizendo o que não quer. A polícia desse regime, supervisionada pela KGB, e empregando a tática de visita da meia-noite e do ataque pela manhã, capturou e enjaulou mais prisioneiros políticos em proporção à população do que Stalin e executou mais pessoas em uma população de apenas 6,4 milhões em seus primeiros 3 anos no poder do que Hitler, que comandava uma população de 70 milhões em seus primeiros 6 anos. Olha a proporção do genocídio que foi feito em Cuba. O regime que Che Guevara ajudou a fundar confiscou a poupança, eu lembro de alguma coisa, né? E a propriedade de 6,4 milhões de cidadãos e tornou refugiada 20% da população de uma nação até então inundada de imigrantes e cujos cidadãos haviam atingido um padrão de vida maior do que o padrão daqueles que residem em metade da Europa. Ou seja, Cuba foi destruída, pessoal. Olha o que está acontecendo na Venezuela, com irmãos nossos da Venezuela. O regime de Che também destroçou, por meio de execuções, encarceramentos, expropriações em massa e exílio e estupros, virtualmente cada família da ilha de Cuba. Com apenas uma semana no poder, Che já havia abolido o habeas corpus. Além de afirmar que evidências judiciais eram detalhes burgueses arcaicos, ele complementava garbosamente dizendo que executamos por convicção revolucionária. Eu vou repetir, ele dizia executamos por convicção revolucionária. Até pouco tempo teve
políticos, né? Entende? E pessoas de algumas faculdades que têm essa ideologia falando a mesma coisa, né? Que toda pessoa conservadora merecia uma bala e uma boa cova, né? E nada aconteceu com essas pessoas, pessoal, sabe? Tá aqui a prova do que até onde o ponto que essas pessoas querem chegar. Apesar de seus fãs dizerem pomposamente que ele foi um médico formado, ninguém até hoje, pessoal, após inúmeras tentativas, conseguiu localizar qualquer histórico sobre seu diploma de medicina. Bem semelhante à história de um político, né, que todos conhecem, que diz que parte da sua fortuna encontrada em contas no exterior veio de inúmeras palestras que ele deu, né, pelo Brasil em grandes empresas. Não existe um relato escrito, audiovisual e nenhuma prova de que isso foi executado. Então, a base deles é a mentira e o embuste. Mais do que sua crueldade, megalomania e estupidez épica, o que mais distinguia Ernesto Che Guevara e seus companheiros era a sua manhosa covardia. Suas tietes podem ficar zangadas o quanto quiserem, bater a porta do quarto, né, cair na cama, espernear e chorar abraçadinhas com o travesseiro, mas o fato é que Che se entregou voluntariamente ao exército boliviano e a uma distância segura. Foi capturado em ótimas condições físicas e com sua arma completamente carregada. Com seus homens fazendo exatamente o que ele ordenou, lutando e morrendo até a última bala, um Che ligeiramente ferido evadiu-se do tiroteio e se entregou com um pente cheio de balas em sua pistola, enquanto choramingavam manhosamente para seus captores. Não atirem, sou Che, valho mais para vocês vivo do que morto. O prazer que Che Guevara tinha em matar cubanos só era possível porque esses cubanos estavam completamente indefesos no momento e desarmados, amarrados e vendados de preferência. E dessa forma eles eram alinhados de frente para o pelotão de fuzilamento e executados. Porém, quando o cenário se alterou e as armas de fogo estavam em posse dos outros, o argentino tremeu de medo. Covarde, incompetente e assassino. Esses são alguns adjetivos daqueles que definem o maior ídolo da esquerda. Lamentável, pessoal. Texto do Rodrigo Constantino. Só mesmo conhecendo a história e saindo das ilusões, né, é que a gente pode acordar para o que está ocorrendo no mundo e para o que está ocorrendo no Brasil numa velocidade espantosa, né? Basta olhar Cuba, o que se transformou hoje, Coreia do Norte, o que se transformou, e aqui nossos irmãos queridos da Venezuela, pessoal, onde lá não nasce mais nem grama, né? Eu estou para fazer uma live, estou tentando, não é fácil, tá, pessoal, com um colega meu, sobrevivencialista da Venezuela. Vocês vão ver o que é um relato de... Ele acompanhou todos os fatos da Venezuela potência econômica, e como essa ideologia se infiltrou, mas velozmente, em todos os meios da Venezuela, gradativamente, até que quando eles se deram conta era tarde. E vai ser explicado tudo, pessoal, do início até o fim da Venezuela, que está um caos, né? Ele, como sobrevivencialista, tem noção realmente e só poderá fazer isso e está, entre aspas, bem, porque estava preparado para o que estava vindo. É isso, pessoal. Obrigado por assistirem o vídeo, tá? Então, quando alguém tiver uma camisetinha do Che Guevara, tá, e vier defender essa ideologia e partidos, né, e aqui não estou falando partidos só de esquerda, tá? Tem muito partido de direita idiotado por aí que defende esse tipo de ideologia, tá? E é capaz de fazer acordo, né, com essa ideologia e com o diabo, né? É como a gente diz, né? Por poder as pessoas fazem acordo, não importa com quem seja, né? E nós sabemos que todos os políticos, ou grande parte deles, buscam o poder a qualquer custo, né? É isso, pessoal. Obrigado por assistirem. Se inscreva no canal, divulguem. Até a próxima.